Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na videoaula de hoje nós falaremos sobre a estrutura da população brasileira e, na verdade, essa será a nossa última web aula referente a esse módulo, tá certo? Então vamos estudar hoje falando um pouco do perfil demográfico brasileiro, como foi evoluindo a situação demográfica do Brasil ao longo do processo histórico. Então, vamos acompanhar lá o... Então, pessoal, nesse slide nós veremos, traçaremos um perfil demográfico da população brasileira no decorrer do processo histórico. Por quê? Porque a demografia brasileira, ao longo do tempo, ela foi evoluindo, mas a gente tem que falar como era essa, esse processo demográfico antigamente. Então, o Brasil é marcado por elevadas taxas de natalidade. Então, era bastante comum as famílias serem bastante numerosas e, e as famílias terem, os casais terem uma elevada quantidade de filhos. Também elevada taxa de mortalidade. Então, o Brasil ainda é um país cuja taxa de mortalidade é bastante elevada, mas hoje possui graus bastante significativos de melhora nesse quadro. Outra coisa também são as elevadas taxas de fecundidade. Então, do ponto de vista de onde a quantidade de mulheres que engravidavam durante o processo produtivo era muito grande. Então, era bastante comum as mulheres terem aí de 5 a 10 filhos. Tá? E outra coisa é a respeito do crescimento vegetativo. Então, lembra do que significa o crescimento vegetativo? A diferença entre, aliás, diminuindo as taxas de natalidade com as taxas de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo era significativamente positivo, quer dizer que nascia muita criança, à medida que também morria bastante gente, mas nascia muito mais do que morria. E outra coisa relacionada à expectativa de vida. Então, só para vocês terem uma ideia, lá no decorrer da década de 1970, então a expectativa de vida ultrapassava pouco mais que 60 anos. Tá? Então, devido a más condições sanitárias, más condições de saúde, então as pessoas morriam muito cedo. Então, se a gente for pensar isso hoje, a gente vai acabar achando isso um absurdo. Tá? Mas foi lá por volta da década de 2000 que a população começou a ter uma evolução maior, pelo menos no sentido de que passou a ter uma maior expectativa de vida, e a partir da década de 2000, a expectativa de vida do brasileiro já passou a ultrapassar os 70 anos de idade. Vamos dar uma analisada agora no próximo slide, onde a gente pode ver alguns gráficos que mostram esse quadro. Então temos aqui o grau de evolução das taxas de crescimento vegetativo do Brasil em porcentagem. Então, se a gente analisar bem, então a partir da década de 60 foi que o crescimento vegetativo ele foi diminuindo e em 2010 foi que a partir de 2010 esse quadro de evolução passou a ser maior. Então aqui é uma situação em que o, o processo de crescimento vegetativo ele passou a ser negativo, certo? Então, percebo que entre 1960 e 2008, aproximadamente, então o Brasil ainda tinha elevada taxa de crescimento vegetativo. Isso significa dizer que morria, aliás, nascia muito mais gente do que morria. Analisando o próximo gráfico,
Então, pessoal, este gráfico mostra o grau de evolução da população brasileira em termos de expectativa de vida. Então, percebo que lá durante a década de 50, 1950, então a expectativa de vida era mais baixa. Então, a cada grupo de 1.000 pessoas morriam aproximadamente 20. Enquanto aqui em 2010, a cada grupo de 1.000 pessoas, isso significa dizer que aproximadamente 6 pessoas morriam. Então, isso mostra o grau de evolução tecnológico, técnico. Também o Brasil se inseriu no processo industrial bastante significativo e isso fez, vamos dizer assim, ampliar a expectativa de vida do brasileiro. Vamos lá para o próximo gráfico. Então, pessoal, esse gráfico mostra aí o processo de evolução das taxas de natalidade, em que, com o passar do tempo, as famílias foram querendo ter menos filhos. A gente viu que isso aconteceu por diversos fatores, entre eles temos lá o planejamento familiar e também vamos dizer assim, os métodos anticonceptivos que foram se popularizando entre os casais. O próximo gráfico. Agora, agora pessoal, esse gráfico aí mostra a evolução da expectativa de vida dos brasileiros no decorrer do tempo. Então percebam que lá na década de 1940, a expectativa de vida era muito baixa. Se a gente analisar as condições, né, que o Brasil tinha naquele período, o Brasil era um país tipicamente rural durante aquela ocasião, então a expectativa de vida era muito baixa, com aproximadamente 42 anos de idade. Então, isso é uma expectativa de vida média. Então, considerando aí eu falei anteriormente alguns dados, na década de 1970, então a expectativa de vida ainda continuava baixa, aproximadamente de 54 anos, e a partir dos anos 2000 foi que o Brasil foi tendo uma expectativa de vida mais alta, ultrapassando aí os 71 anos. Então, em 2014, a expectativa de vida brasileira já era de quase 76 anos de idade, e isso também está atrelado a diversos fatores, entre eles o melhoramento do sistema público de saúde. Algumas doenças que antes as pessoas morriam de forma muito fácil, hoje é possível fazer essa prevenção através de medicamentos. Doenças como hipertensão, diabetes e outros tipos de doenças. Então, as pessoas que eram acometidas por essas doenças morriam de forma muito fácil. E assim também, pessoal, esses dois gráficos, essas duas pirâmides etárias, mostram o grau de evolução da população brasileira, que a partir dos anos 2000 ela se tornou mais envelhecida e hoje já está próxima de perfil de um país desenvolvido. Então percebam que aqui na pirâmide de 1980, ela possui aqui uma base larga e um topo estreito, o que mostra aqui uma elevada taxa de natalidade. Isso porque não havia um planejamento familiar e os métodos anticonceptivos eram mais precários do que hoje. E aqui também uma elevada taxa de mortalidade. A expectativa de vida era mais baixa ao nascer, também devido a fatores assim, sociais, envolvendo a saúde e a educação. 30 anos depois, aqui em 2010, percebo que o Brasil já possui uma pirâmide típica de países desenvolvidos. Então temos aqui uma base mais estreita, o que mostra uma taxa de natalidade mais baixa.
O corpo da pirâmide aqui já passa, ainda continua elevado, mas isso mostra que futuramente aqui do topo da pirâmide terá uma população idosa bastante numerosa. Então, é uma pirâmide que mostra uma transição demográfica do Brasil durante esse período. Então, pessoal, a partir da década de 50, o Brasil deixa de ser um país tipicamente agrário, né, e produtor e exportador de matéria-prima, e passa a ser um país aqui, urbano industrial, um país mais moderno, é, tipicamente de países industrializados mesmo. Então, o Brasil também passa a ter um comportamento demográfico pautado em alguns fatores, entre eles o quê? Uma menor quantidade de filhos de pessoas que vivem na cidade. Então, a partir do momento que as pessoas passam a viver na cidade, então ela tem mais acesso à informação e também, a partir do momento que as famílias começam a trabalhar mais e não tem quem deixar os filhos, então isso faz com que as taxas de natalidade nos centros urbanos passam a ficar reduzidas. Outro comportamento é a popularização de métodos contraceptivos. Então, a pílula do dia seguinte, os anticoncepcionais, os preservativos, se popularizaram à medida que o Brasil foi se tornando industrializado e o processo urbano se tornou mais sólido e consistente. Outra coisa foi, como eu falei antes, foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, se antes a mulher do campo, ela vivia para trabalhar na roça e ter uma família bastante numerosa para poder trabalhar no campo, e também por não haver aquele planejamento familiar. Então, a mulher, a partir do momento que ela vai para a cidade, ela passa a ter um planejamento familiar e, consequentemente, ela passa a ter menos filhos para poder ela ter uma vida, vamos dizer assim, socialmente ativa e também ela ser mais ativa no mercado de trabalho. Agora, pessoal, nesse slide falaremos sobre as migrações internas ocorridas no Brasil. Então, assim, a gente viu que no decorrer da formação do território brasileiro e do povo, o Brasil foi, vamos dizer assim, palco de intensas migrações internacionais, migrações externas. Então, o Brasil recebeu muitos imigrantes provenientes de várias partes do mundo, né, somente da Europa. Então, falando agora sobre as migrações internas no Brasil, então a gente tem aí o grupo de nordestinos como os principais grupos que migraram internamente aqui no nosso país. Então, muitos nordestinos deixaram seus locais de origem, principalmente a partir da década de 50, em busca de melhores condições de vida em outras regiões. Então, temos aí os principais fluxos migratórios internos do século XX. Entre eles, temos a extração do látex na Amazônia, entre 1905 a 1912. Então, acontece que, durante esse período, na Amazônia estava se desenvolvendo a extração do látex, né, nas seringueiras, um tipo de resíduo que servia para poder fazer para poder produzir a borracha. Então, muitos migrantes nordestinos acabaram indo para lá para poder atuar nesse tipo de extração, nesse extrativismo. Outra coisa, durante o século XIX e século XX, no decorrer desses 2 séculos, no Brasil também desenvolveu a lavoura cafeeira. A gente viu isso em outras comunicações também. Então, no Paraná e no interior paulista, ali se desenvolveu um tipo de terra, conhecido como terra roxa, que possibilitou o cultivo e o desenvolvimento das lavouras cafeeiras nesses locais, ali na proximidade de São Paulo, Rio de Janeiro e principalmente o Paraná.
Na década de 1950, também a construção do Plano Piloto de Brasília, através do projeto de metas de JK, 50 anos em 5. Então, para poder construir Brasília, isso fez com que grande quantidade de pessoas de outras regiões fosse para lá, principalmente da região Nordeste. Também na década de 50, teve o avanço da industrialização, também depois do governo JK, então, principalmente a indústria automobilística. Então, o Brasil passou a contar com um avanço muito significativo no processo de industrialização. Mais para frente, na década de 70 e 80 do século XX, houve aí o desenvolvimento das novas fronteiras agrícolas. Temos lá o INCRA, que incentivou a colonização dessa parte da região central do Brasil, ali onde tem Mato Grosso do Sul, a região de Tocantins, e ali isso fez atrair muitas pessoas de outros locais. Também na região oeste da Bahia, na região aqui de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras. Então, isso fez essa nova fronteira agrícola possibilitou a produção de grãos e um desenvolvimento muito grande dessa região central que passou a produzir grãos. Então, isso fez atrair pessoas do Brasil todo, principalmente pessoas do Sudeste e também do Sul. Nesse slide, temos aí o outro processo de migração, conhecido como êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, tá? Que no decorrer do processo histórico do Brasil, praticamente ocorreu esse tempo todo, e foi a expansão da industrialização e povoamento das metrópoles. Então, percebam aqui que durante esse tempo todo, o Brasil, principalmente a partir da década de 2000, os fluxos migratórios internos eram tanto interregionais, ou seja, entre uma região e outra, como vocês podem ver aqui, a região Nordeste e a região Sul, a região Nordeste e a região Centro-Oeste e também a região Norte, como também as migrações intra-regionais, como acontece intra-regionais, quer dizer, dentro da própria região. Então, temos aqui o deslocamento migratório entre pessoas do Pará e do estado do Amazonas, e também entre os estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, inclusive aqui tem o deslocamento de pessoas entre Minas Gerais, São Paulo e por aí segue. Agora, pessoal, falaremos um pouco sobre as identidades regionais e as comunidades alternativas, também conhecidas como comunidades tradicionais. Então, o que acontece? A gente sabe que o processo de globalização ela vai encurtando a distância entre os lugares. Isso também possibilita um maior contato entre pessoas, seja esse contato através da mídia, temos aí as redes sociais, a televisão, que impõe, de certa forma, acaba impondo assim, determinados hábitos e práticas culturais. O fato é que, à medida que o tempo passa, as culturas estão se tornando cada vez mais homogêneas. Então, é bastante comum a gente ver aí, algumas culturas ditas como dominantes se sobressaindo sobre algumas outras culturas ditas como algumas culturas que sejam elas através esse domínio através da música, através da arte, também pode ser através da culinária. Então, existem várias formas de predomínio cultural e, assim, à medida que o tempo passa, as heterogeneidades entre essas culturas vão se perdendo. Então, assim, hoje em dia, acaba se tornando cada vez mais desafiador a preservação das identidades dessas culturas. Outra coisa,
as características desses grupos, né? Então, esses grupos culturais, essas comunidades alternativas tradicionais, elas têm algumas características. Entre elas, elas permitem ou transmitem oralmente seus conhecimentos. Então, esses conhecimentos são pautados na oralidade. Então, são conhecimentos, não são conhecimentos, são conhecimentos pautados onde não existe um cunho científico sólido, tá? Então, o conhecimento popular sobressai ao conhecimento formal. Também, pessoal, eles utilizam os recursos naturais de forma sustentável, né, de uma forma que não venha agredir o meio ambiente, ou então de uma forma que venha agredir de forma de forma mínima o ambiente. Eles utilizam esses recursos, a gente tem como exemplo aí marisqueiros, pescadores, ribeirinhos que não utilizam, assim, formas predatórias, né, de exaurir os recursos, e eles utilizam grande parte dos recursos de modo bastante, vamos dizer assim, racional, para que também as gerações futuras possam usufruir desses bens. Então, assim, outra característica bastante peculiar desses grupos alternativos é justamente a preservação cultural. Então, assim, pessoal, muitos grupos tradicionais vêm conseguindo preservar a sua cultura, né, diante de vários impactos culturais que vêm acontecendo, como eu falei para vocês anteriormente. Então, é bem comum a gente perceber essa preservação cultural em rituais, na dança, como eu falei antes, também na culinária, na arte. Então, temos aí a arte como uma forma de mostrar a cultura desses grupos. E também, pessoal, esses grupos alternativos, eles levam um modo de vida bastante simples, bastante padronizado, de modo que eles utilizam muito pouco a tecnologia e também materiais que venham, vamos dizer assim, agredir como eu falei anteriormente, o meio ambiente. E geralmente utilizam, assim, materiais, ferramentas que possuem pouca tecnologia. Agora vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui temos exemplos de alguns grupos de manifestações culturais. Entre eles, temos aqui o Maracatu Rural, em Pernambuco, que é uma manifestação cultural bastante rica da região. Nessa outra região temos uma cultura gaúcha, que é a cultura do chimarrão. Aqui também temos dois grupos, duas comunidades tradicionais. Aqui são grupos de comitivas, tropeiros, que lá do Pantanal Mato Grossense, que periodicamente levam o gado, geralmente entre 2 a 3 vezes no ano, das planícies para as partes mais elevadas e vice-versa. Aqui temos comunidades caiçaras de algumas regiões do Brasil, que vivem em casas bastante características e muitas delas vivem numa região do Brasil, como no caso desse exemplo aqui. E por último, pessoal, temos aqui grupos de quilombolas, né, que são comunidades remanescentes de grupos que formavam os quilombos, os antigos quilombos de escravos, e que hoje mostram um pouco da cultura dessas comunidades alternativas. Então, turma, por hoje é só. Espero que fiquem todos bem. Tá? Um abraço em cada um de vocês e fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.